vez, e desta feita para compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, dentro da programação deste curso, que é de suma importância para todos nós. Quero agradecer a direção do IBUC, que nos convidou para essa tarefa. Algo que já estava no meu coração há alguns anos, porque depois que eu cheguei aqui em Lucas 2012, 2013, eu fiquei sabendo desse projeto, e no meu coração me deu aquele desejo de ser que não tive a oportunidade de pelo menos participar. E quando eu mudei de vez para Lucas, o grupo parou, né? Deu uma parada. Só que o Senhor me surpreendeu nessa oportunidade, não só de participar, né, como também compartilhar com os irmãos alguma coisa daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vou falar hoje com a minha esposa que a gente imagina o reino de Deus, né? Estamos preparando para crianças de várias idades, e essas etapas amanhã serão os pastores que estarão no nosso lugar. Daqui a pouquinho já estou indo, já estou na idade de dar a mesma apostólica. Quando chega na minha idade, assim, não tem ninguém melhor na igreja para dar a mesma apostólica, eu posso comer sempre. Mas o Senhor ainda tem me conservado para poder transmitir a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, eu vou tentar aqui fazer um esforço para sentar na cadeira de professor, que essa é mais difícil, né? Pregar é bem mais fácil. Começa a falar, daqui a pouco Jesus está na boca, e a gente pensa que quando aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. E se os irmãos orarem, com certeza eu vou conseguir. Coube-me a responsabilidade de trazer um estudo sobre o Pentateuco. E nesta lição, no dia de hoje, nós estaremos fazendo uma introdução ao Pentateuco. Então nós vamos falar do Pentateuco de um modo geral. E se for dada uma oportunidade, ou se for então vai detalhar o Pentateuco pelos livros, pelos episódios. Mas hoje nós vamos tratar do Pentateuco de um modo geral. Vamos conhecer o Pentateuco. E eu gostaria de iniciar esta aula lendo umas palavras do pastor, um texto, melhor dizendo, do pastor Cláudio de Andrade. Ele faleceu agora há pouco tempo, os irmãos que acompanham a nossa literatura da Assembleia de Deus sabem disso. Faleceu há pouco tempo. O pastor Nuno Gilberto era um consultor, e quem ficou no lugar do pastor Nuno Gilberto lá no Rio de Janeiro foi o pastor Cláudio. O pastor Cláudio também faleceu agora há pouco tempo, mas eu cheguei a trabalhar com ele, conheci pessoalmente, fomos colegas de trabalho, que eu trabalhei na secretaria também, e uma das pessoas que a gente tem uma grande admiração em se tratando do conhecimento da palavra de Deus, né? O pastor Cláudio de Andrade. E eu revendo lá os meus livros, fazendo pesquisas, encontrei esse texto que nós vamos tomar por introdução desta aula. O texto começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o primeiro versículo do livro de Gênesis. E o pastor Cláudio de Andrade faz o seguinte comentário: por que os versículos iniciais de Gênesis são tão combativos?
O referido texto, além de belo e piedoso, é mais lógico que o Big Bang e mais verossímil que Darwin. Não obstante, alguns seminários evangélicos, influenciados por uma incredulidade crônica, já não aceitam como verdade histórica os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Seus professores arrogantes ensinam que a narrativa da criação e a história primeva só podem ser recebidas alegoricamente. Por que um preconceito tão maligno contra o Santo Livro? Embora a história da criação não seja científica, jamais será contradita pela verdadeira ciência. Além do mais, é a resposta mais clara e confiável que possuímos a grande pergunta da vida: como vieram a existir tudo quanto há no universo? Devemos em consideração também que, sem o criacionismo bíblico, nenhuma doutrina cristã tem sentido. Eu compreendo que de tudo que eu falo aqui, ou que eu vou falar, provavelmente os irmãos guardem 30%. Mas esses 30% já é o suficiente para nós termos uma base e entendermos a importância das Escrituras. O que o pastor Cláudio Lobo traz aqui é uma refutação àqueles que questionam a veracidade da palavra de Deus. O preparo aqui é para líderes, para alguém que vai ensinar, para alguém que vai administrar. Então, se eu não crer naquilo que eu ensino, naquilo que eu vou ministrar, não vai fazer sentido eu estar diante de uma classe, diante de um conjunto de pessoas. A primeira coisa que nós precisamos de verdade é crer na palavra de Deus. Se não crer na palavra de Deus, não tem como propagá-la, não tem como pregar a palavra. Então, antes de mais nada, eu preciso crer. Como a Bíblia, daqui a pouquinho nós vamos falar novamente, mas como a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de nenhum tipo de ciência, nem ciência exata, nem ciência teológica, então nós temos que entender e crer nessa palavra pela fé. É a partir daí que Deus vai nos usar. Se nós cremos pela fé, então Ele poderá nos usar. Se nós não cremos, vai acontecer é que nós iremos falar e vai ser palavras lançadas ao vento. Então vamos definir Pentateuco. Eu gostaria de pedir aos irmãos que trouxeram Bíblia para me ajudar e vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Quem encontrar, por favor, leia bem alto. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Então aqui começa o nosso credo pela palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Em alguns lugares a gente chega e eles dividem o Novo Testamento e o Velho Testamento. O que está dito no Velho Testamento foi dito naquela época. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos acompanhar passo a passo o desenrolar desta matéria. Então vamos definir Pentateuco. O que é Pentateuco?
Pentateuco é o nome que nós damos aos livros da lei de Moisés. Livros da lei de Moisés. E daqui a pouquinho nós vamos resolver essa questão. Por que lei de Moisés e não lei de Deus? Né? É uma pergunta que poderá surgir a qualquer momento. Por que lei de Moisés e não lei de Deus? Vamos acompanhar. Segundo o texto sagrado, em Neemias, no capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: E chegaram os 7 mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, nós vamos biblicamente provar que é a lei de Moisés, e depois vamos entender porque a lei de Deus se chama também lei de Moisés. Segundo Crônicas, no capítulo 25, versículo 4, está escrito: porém, não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Se tiver alguém fazendo a anotação e quiser anotar os textos, possa ser que eu fale rápido, é só levantar a mão para o texto, e aí em casa, se quiserem, podem conferir. Nos livros do Antigo Testamento, acha-se registrado tudo o que nos é dado a saber sobre as origens do universo, o que nele existe, o início da evolução, da revelação divina ao homem, tudo centralizado no plano da redenção. Ou seja, lá no Pentateuco, a partir do livro de Gênesis, está tudo do início, tudo do princípio. Não tem como nós pregarmos a palavra de Deus, ensinarmos a palavra de Deus, se nós não conhecemos o princípio. De onde veio tudo isso? E são as perguntas que são feitas, muitas vezes, para nos embaraçar, para abalar a nossa fé, a nossa credibilidade na palavra de Deus. E nós precisamos saber de onde veio, de onde começou, como é que começou, para que a nossa fé esteja sempre abalizada. Então, quando nós lemos lá no livro de Gênesis, o plano de Deus já está completo. Quem participou da escola bíblica dominical, quem participou da escola bíblica dominical, nós passamos por uma lição que o comentarista nos ensinou que Deus não errou, Deus não foi pego de surpresa em nada que aconteceu. Por quê? Os homens questionam: ora, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou o homem pecar? Aí ele teve que fazer um plano no escape. Qual era o escape? Enviar Jesus Cristo. E aqui no livro de Gênesis, no Pentateuco, nós já estamos entendendo que não é nada disso. O plano de redenção já estava pronto antes da fundação do mundo. E eu preciso crer nessa verdade para que eu possa ensinar. O que significa a palavra Pentateuco? Pentateuco significa, é uma palavra composta de duas palavras, duas palavras. A primeira é pente, que significa sino, vem de sino. E teutios, que significa estojo, rolo de papiro, livro ou volume. Então, Pentateuco significa um estojo onde estão 5 livros. Tá? Isso é o significado do Pentateuco. Os livros antigos eram escritos em rolos. Geralmente os rolos tinham 9 metros, mais ou menos. Esse tamanho era o suficiente para se escrever todo o Pentateuco. Então, de Gênesis e Deuteronômio cabia dentro desse rolo de mais ou menos 9 metros. O nome Pentateuco originalmente
do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Septuaginta, ou a tradução dos 70. Esse nome Septuaginta, ele se refere possivelmente à quantidade de eruditos que se dedicaram na tradução da Bíblia. Eram mais ou menos 72 pessoas que se debruçaram para fazer essa tradução. Eles traduziram do hebraico para o grego popular, o grego koiné, com a finalidade de atender os judeus cristãos, né, da língua grega. Então, precisava dessa tradução, por isso foi feito. No entanto, o grego koiné, ele era também a língua popular do mundo de então. Os hebreus conheciam também o Pentateuco como o código normativo da nação, e o nome que eles davam era Torá ou Lei de Moisés. Então, esses dois nomes referentes ao Pentateuco. Quando Deus fala a Moisés, ou melhor, a Josué, ele cita para Josué o livro dessa lei. Eu me adeiro aqui sempre no Pentateuco, porque é de suma importância para nós darmos esse passo inicial. Então, tudo que eu vou falar aqui está relacionado ao Pentateuco. O próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos ao que dele estava escrito na lei de Moisés. Quando ele vai falar, diz: não, na lei de Moisés está escrito de mim. Isso aqui é para reforçar para nós que o Pentateuco é sim a palavra de Deus, e nós não podemos sair desse caminho. Diz a tradição, tanto na comunidade como na igreja judaica, que os 5 livros foram escritos por Moisés. Nós temos uma corrente modernista que tenta de todas as maneiras negar a autoria de Moisés no Pentateuco. O problema todo é que até hoje eles não conseguiram apresentar um outro autor. Ora, se Moisés não é o escritor, o autor do Pentateuco, então vamos apresentar um outro nome. Só que até agora ninguém apresentou esse nome. Isso reforça um pouquinho mais que o Pentateuco foi escrito por Moisés. A Bíblia prova isso no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Observe que Deus manda Moisés escrever lá em Êxodo, né, quando ele vai banir a memória de todos os amalequitas, e ele manda Moisés escrever. Então, Pentateuco, né, é de autoria de Moisés. Mas nós temos mais uma prova. Números capítulo 33, versos 1 e 2. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão, e escreveu Moisés as suas saídas. Então, quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Muito bem, vamos para as evidências de que do Pentateuco nós temos 2 tipos de evidências. Nós temos as evidências internas e as evidências externas. A maior e irrefutável prova de que o Pentateuco foi escrito por Moisés é a assinação ou a autenticação do próprio Jesus. Jesus disse: porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então nós
de que o Pentateuco foi escrito por Moisés, porque o próprio Jesus reivindica isso. Ele diz: ó, se vocês crescem em Moisés, no que ele escreveu, vocês estão crendo, porque foi ele que escreveu de mim. E isso é a prova de que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Vamos para as evidências. A primeira evidência, evidência interna. Nós temos duas evidências, interna e externa. A primeira evidência, evidência interna. A evidência interna são as respostas que nós temos às indagações da própria Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, na verdade, ela tem várias indagações. E a máxima da hermenêutica, para quem gosta de teologia, gosta de estudar teologia, a máxima da hermenêutica é: Bíblia se interpreta por Bíblia. Infelizmente, nós somos levados a querer interpretar a Bíblia com uma opção de coisa: com conhecimento, com a internet, com o que o fulano falou, com o que está acontecendo, mas não é assim. Bíblia se interpreta por Bíblia. Se não conseguirmos interpretar Bíblia por Bíblia, nossa palavra vai ser tudo fácil, né? Então precisa ser Bíblia por Bíblia. E esta é a nossa evidência interna. Agora vamos para a evidência externa. A crença universal e milenar dos judeus é uma evidência externa. Observe que eu não vou entrar no mérito da história, né? Não vou entrar no mérito da história, mas nós sabemos que os judeus, eles não creem, eles não recebem, eles não aceitam o Novo Testamento, porque eles ainda preservam a lei de Moisés. Então isso é uma evidência de que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Mas nós temos mais: os escritores e guardiões da Bíblia preservaram o Pentateuco. O testemunho da ciência, eu gosto muito dessa parte aqui, porque assim, tem gente que pergunta: irmão, é um negócio da ciência. Eu acho que todo crente devia amar a ciência, porque a maior prova de que a Bíblia é a verdade é a ciência. Não tem outra prova, né? Lá nós temos a família a respeito da nossa fé, mas externamente falando, não tem prova maior do que a ciência para dizer para nós que a Bíblia é a verdade e que a Bíblia é a palavra de Deus. A arqueologia bíblica, a crítica textual. Veja bem, a gente lá fora, a gente costuma dizer assim: ninguém joga pedra em árvore quando dá fruto, não é? Se é dessa forma, por que é que tantas pessoas, tantos filósofos, tantos estudiosos se levantam para criticar a Bíblia? O que tem na Bíblia de tão importante que mexe tanto com eles, que eles vivem dias, anos, o tempo todo tentando desfazer o que está na palavra de Deus? Quanto mais eles tentam desfazer, mais a palavra se cumpre e mais verdadeira ela se torna. É evidência externa. E nós temos também o testemunho dos primitivos líderes da igreja. Quando eu falo dos primitivos líderes da igreja, então eu já estou em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, porque a partir daí começa o testemunho dos nossos primeiros líderes. E quando nós estudamos a palavra de Deus, o livro de Atos, Mateus, primeiro vamos lá, o Evangelho de Mateus, e depois nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um grande número de citações do Pentateuco. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais. Mas um grande número de citações do Pentateuco. Então, para a gente ver a importância que tem o Pentateuco. Os mais organizados escritores e estudiosos do assunto não se furtam em afirmar que Moisés era o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, tirando aqueles que se curvam ao espírito
maligno, ou espírito do anticristo, que é desfazer a veracidade das Escrituras, os demais não se fundam. A Bíblia é a palavra de Deus e Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros. Ao longo dos últimos 4 livros do Pentateuco, Moisés foi o personagem principal. Então, dá uma paradinha aqui, só para clarear. O livro de Gênesis, Moisés não é personagem principal. Mas a partir de Êxodo, ele passa a ser o personagem principal. Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor isso. Porque a partir de Êxodo, ele era o mediador pelo qual Deus falava à nação ao transmitir a sua lei. Porém, tudo isso não teria sentido se não houvesse Gênesis. As coisas de Deus, né? A gente está no culto e fica assim, é mistério. E hoje nós estamos vendo aqui um grande mistério, né? Que nós não vamos desvendá-lo, mas vamos aceitá-lo porque é a palavra de Deus. Então veja bem, Gênesis, Moisés não é a figura principal, não é o personagem principal. Ele passa a ser o personagem principal a partir de Êxodo. Aí, em Êxodo, ele é o mediador entre a nação de Israel e Deus. Moisés é a figura principal. Se o Pentateuco, que é o princípio de tudo, for posto em dúvida, então toda a Bíblia será duvidosa, porque a própria Bíblia testemunha da autoria de Moisés, dos 5 livros, primeiros livros da Bíblia. Rejeitar a autoria de Moisés é rejeitar o testemunho universal dos escritores bíblicos, solapar a credibilidade do Pentateuco e do resto da Bíblia. Então, quem despreza ou quem não aceita a autoria de Moisés no Pentateuco, ele também não está aceitando o restante de toda a Escritura. Moisés recebeu a revelação divina. Não é apenas um mosaico de diferentes autores. Moisés foi um instrumento de Deus para nós, ou seja, para toda a humanidade. Qualquer compêndio, vamos dizer assim, no caso aqui nós estamos falando do Pentateuco, não deixa de ser um compêndio, porque são 5 livros. Qualquer compêndio, ele é composto por vários autores, né? Então, um mosaico de vários autores, cada um fala uma determinada matéria, enfim, sucessivamente. Mas no caso do Pentateuco, não é um mosaico. Aqui não é um mosaico referindo-se a Moisés. Um mosaico, pedaços, né? Então, o Pentateuco não são vários pedaços. É uma revelação de Deus que foi dada a Moisés. Ponto de número 3. A divisão dos livros. Vamos falar agora sobre a divisão dos livros. Só um minutinho, por favor. Nós vamos ter intervalo? Irmã, nós vamos ter intervalo ou vamos direto? Direto. A divisão dos livros. Os livros que formam o Pentateuco originalmente formavam um só volume. Os eruditos hebreus, que nós já falamos sobre eles agora há pouco, em Alexandria, no preparo da versão grega Septuaginta, dividiram a obra de Moisés. Da mesma forma, nós continuamos crendo e assegurando, porque a própria Bíblia assegura que ela foi dada a Moisés por inspiração divina. Nessa matéria, nessa aula, nós não vamos falar sobre os critérios da divisão, porque teve critérios para dividir os 5 livros. E isso é muito importante, porque constantemente vem essa pergunta: por que, já que o Pentateuco é um livro só, por que nós fomos divididos em 5? Vamos deixar isso para a próxima aula, né? E aí nós teremos mais tempo para falar a respeito. Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro livro, o livro
O livro das origens, o livro dos princípios. Eu estou falando sozinho, mas se vocês não tiverem alguma pergunta, fique à vontade, pode perguntar. Né? E se eu não souber responder, eu vou falar, não sei. E depois a gente vai fazer a resposta. Mas fiquem à vontade. Muito bem. Gênesis. Gênesis é o livro das origens. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Origem de quê? Gênesis é o livro da origem do universo, do governo humano, formação e história do povo de Israel, até a sua ida para o Egito. E aqui no livro de Gênesis nós temos a escolha de uma família para constituir o povo peculiar de Deus. Então, toda a história da humanidade, ela começa em Gênesis. Não tem como escapar. Pensando assim, o que nós temos? Necessidade e preparação do regulamento do reino de Deus. Então, Deus tem o seu reino, estabelece o seu reino na terra. Né? Princípio primeiro lá, no princípio criou Deus. Deus é o soberano, cria o seu reino, estabelece o seu reino, e por necessidade ele prepara tudo, né, que já regulamenta o reino. O reino de Deus existe em Gênesis. Livro seguinte é o livro do Êxodo. Êxodo significa saída, migração em massa, e no caso aqui, migração em massa dos israelitas, que foram conduzidos por Moisés, né? Saíram do Egito, foram conduzidos por Moisés até o sopé do monte Sinai. Moisés só levou por até ali. Bom, ali eles receberam as leis, a lei religiosa e a lei civil. O texto diz assim: e deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. No livro de Êxodo, nós temos a inauguração e a legislação do reino. Então, é interessante nós sabermos disso, claro, porque às vezes a gente pega a Bíblia e lê. Eu li Gênesis, eu li Êxodo, eu li Levítico, eu li tal. Mas o que eles querem dizer para mim? E é isso que nós estamos observando aqui. Muito bem, chegamos no livro de Levítico. Levítico é o livro das leis que trata do culto religioso do tabernáculo. E esse culto era executado apenas pela tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, e que foi separada por Deus para esse serviço. Então, no Levítico, nós temos a organização espiritual do reino. O reino foi organizado espiritualmente em Levíticos. Agora chegamos em Números. Como o nome já diz, números é contagem. Números, realmente números. E aqui no livro de Números nós temos dois recenseamentos. Foram feitos dois recenseamentos. O primeiro foi feito no Sinai, quando Deus manda contar os homens a partir de 20 anos e que estavam aptos para o serviço militar. E a Bíblia diz que contaram-se mais de 603 mil homens prontos para o serviço militar. Era esse número. Depois, 40 anos mais tarde, mais ou menos, então Deus manda fazer um outro censo. Nesse outro censo, nós temos mais ou menos 601 mil homens. E aí nós temos uma diminuição. Essa diminuição, ela quer dizer muita coisa que nós vamos tratar na próxima aula. Mas é bom os irmãos guardarem
dos homens aptos para o serviço militar. Interessante observar que nestas vantagens não estavam incluídos os da tribo de Levi. Os da tribo de Levi não estão incluídos nessas vantagens, porque Deus nos havia separado, Deus os separou para um serviço específico no tabernáculo. Então, não entra nessa vantagem. Tá? Vamos para Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, eu já ouvi alguém dizer assim: eu não vai entender Deuteronômio, porque Deuteronômio repete tudo, né? E é isso mesmo. O livro de Deuteronômio é o livro da segunda lei, ou seja, a repetição das leis. Por que essas leis são repetidas? Na ocasião que Moisés escreve o livro de Deuteronômio, o povo já está na fronteira de Canaã, um passo mais, e eles vão entrar em Canaã. Só que esse povo que está na fronteira de Canaã não é o mesmo povo que saiu do Egito. É um povo novo. Esse povo novo não conhece a lei de Deus, ou a lei de Moisés. Esse povo novo não tem dentro de si, dentro do seu coração, a veracidade, a importância dessas leis. Então, por isso, em Deuteronômio é repetida as leis. Mas por que esse povo novo? A Bíblia diz que a geração antiga, pelo juízo divino, em resultado da sua rebelião, Deus jurou que nenhum deles entraria em Canaã. Então, período da caminhada, Deus foi tirando. E quando chega na fronteira de Canaã, quem está na fronteira de Canaã não viu nada que tinha acontecido antes. Eles não viram o mar vermelho ser aberto, eles não viram os livramentos, eles não viram os milagres acontecerem, eles não viram Moisés receber a lei de Deus, e nem tinha ninguém para contar, porque eles foram tirados exatamente por causa da rebelião. Isso aqui é muito interessante, porque lá na frente nós temos rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E Deus puniu o povo por causa disso. Deuteronômio capítulo 1, versos de 35 a 38, nós temos aqui o juramento de Deus nesse texto sagrado. Está o juramento que Deus fez, dizendo que somente 2 entrariam daquela geração, 2 entrariam na terra prometida. Quem era? Só para ninguém dormir junto comigo. Quem era? Josué e Caleb. Só esses 2. Os demais ficaram perecendo na jornada. Nesse período, nesse episódio, quando está sendo feita a repetição das leis, nós temos o quê? A reorganização do reino para a vida em Canaã. Quando nós estivermos estudando sobre o Deuteronômio, nós vamos ver que eles se desorganizaram, eles se distanciaram de Deus, mas a promessa de Deus, continuava de pé e continua de pé. Então Deus vai fazer sim aquele povo entrar em Canaã, só que eles estão desorganizados e Deus precisa fazer uma reorganização para que eles agora ingressem numa outra vida, que é entrar em Canaã. Por isso é a repetição das leis em Deuteronômio. Temos uma observação aqui muito interessante, aliás, tudo é muito interessante, né? Eu acho que é mania aqui de falar. Diz assim, eu anotei aqui: é importante observar que a revelação dada a Moisés foi completa. Isso é muito bom para nós. A revelação dada a Moisés foi completa. Ela falava do passado, do presente e do futuro. Muito embora
da palavra de Deus pecam. Ora, se Moisés é de Êxodo para frente, como foi que Moisés escreveu Gênesis? Ainda temos uma coisinha pior que eu só vou abordar aqui, e não é o nosso caso. Segundo os estudos, o livro mais antigo é o livro de Jó, escrito por Moisés, é atribuído a Moisés. Então a coisa é mais complicada, né? Muito bem, mas como nós cremos, entendemos e sabemos que foi por revelação, o Pentateuco foi dado por completo a Moisés, passado, presente e futuro. Vamos só meditar rapidinho aqui, ó. Passado. Aí nós podemos dizer assim, todo o livro de Gênesis, Moisés nos fala na criação, não viu nada daquilo. Então, passado foi por revelação. Presente, o tempo que ele conduziu o povo até a sua morte. Futuro. No futuro, Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, ele descreve tudo o que ia acontecer com ele, que ele não ia entrar, que ele não ia alcançar a terra prometida, que ele ia ficar por causa do pecado do povo. Ele escreveu isso, já ficou escrito em Deuteronômio. Então a revelação foi completa. Sobre a passagem que é citada na Bíblia, passou um pouquinho de Enoque, nós andou com Deus e por isso cometeu as batalhas. Foi Moisés também que escreveu? Sim, foi. Mas o livro de Enoque é constituído biblicamente, pode ser citado? Canônico? Sim. Não. O livro de Enoque não entra no cano da Bíblia. Nem uma parte da Bíblia. Não. O que entra é a história de Enoque. Só. Né? A gente vai chegar lá e tem muita coisa boa para falar aí. Tá? Muito bem. Então nós entendemos o que? Chegamos aqui e entendemos no final, no último livro, Deuteronômio, entendemos então o que? Que a revelação de Deus a Moisés no Pentateuco foi completa. Moisés não estava na criação, Deus revelou a criação todinha para ele. Moisés levou o povo até o soprar do Monte Sinai. Aí quando chega lá, Deus revela para ele: Moisés, você vai morrer desse jeito, por isso. E ele escreve. Então, passado, presente e futuro. Vale glória? Muito bem. Vamos agora para o ponto de número 4. Vamos falar sobre a lei. Né? A lei preservada, aceita e conservada. Não teria nenhum sentido se esta lei fosse dada e ficasse por aí. Não teria nenhum sentido. Então vamos ver biblicamente essas três situações da lei. Primeiro, a lei preservada. Deuteronômio capítulo 10, verso 5 diz assim: E virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Moisés está dizendo aqui, ó, eu recebi, quando nós formos detalhar os livros, nós vamos falar do episódio dos dois momentos da lei, que a primeira foi escrita por Deus e a segunda foi escrita por Moisés. Isso aí nós vamos falar quando nós entrarmos nos detalhes. Mas Moisés escreve isso: eu desci e coloquei as tábuas na arca que fizeram, e ali estão, ou seja, para que sejam preservadas. A arca era o instrumento de maior segurança, inclusive espiritualmente, porque quem tocava na arca sem a ordem de Deus morria, e a lei estava ali do lado para ser preservada. Aceitação
cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, a principal festa dos judeus, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que Deus escolher, lerás esta lei diante de todo o povo de Israel aos seus ouvidos. Ou seja, por imposição, não de Moisés, mas por imposição de Deus, a lei teria que ser, a aceitação da lei teria que ser demonstrada. E como é? Deus convoca o povo, né? Era feita a convocação do povo para a festa dos tabernáculos, e ali se fazia a leitura da lei para que o povo soubesse que ela teria que ser aceita. Quem quiser anotar a referência, Deuteronômio, capítulo 31, dos versos de 10 a 13. A conservação do livro da lei. Conservação do livro da lei. E aconteceu que acabou de Moisés escrever estas palavras desta lei num livro, até de todo acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do conselho do Senhor, dizendo: tomai o livro da lei e coloque do lado da arca. Ou seja, ele não só fala de preservar, estar aqui para ninguém tocar, como ele fala também de conservar. No primeiro estágio que eu falei, ele falou de guardar, de preservar, não pode sumir daqui. Agora ele está falando que ela tem que ser conservada, ou seja, não pode sofrer nenhum dano. Deuteronômio 24 a 26, nós temos essa referência. Vamos agora para a importância dessa lei. Em segundo Reis, segundo livro dos Reis e segundo livro das Crônicas, nós temos um dos relatos mais interessantes de avivamento da Bíblia, que foi o fato que ocorreu com o rei Josias. Nesse texto é relatado que o sumo sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei no templo de Jerusalém durante o reinado do rei Josias. Vamos ver se eu consigo contar essa história para usar de livro, né? Veja bem, quando foi feita a reforma do templo, né? Vou lá quebrando, e eles encontraram o livro. Segundo os historiadores, veja bem, não é Bíblia, historiadores, para a gente entender melhor. Segundo os historiadores, possivelmente teria sido o livro de Deuteronômio, que já é a repetição das leis, mas como também poderia ter sido todo o pergaminho. Isso aí não faz diferença. O que acontece é que estão quebrando lá e encontram o livro. Pega o livro, porque nesse período a nação está longe de Deus. Todos nós conhecemos essa história, né? O povo está se rebelando contra Deus. Josias assume o reinado e resolve fazer uma reforma, e ele começa a reforma do templo. Aleluia. E quando ele está executando, ou quando os trabalhadores estão executando, ele encontra esse livro e leva o livro para Josias. Levando o livro para Josias, o escrivão vai ler. Acho que esse livro aqui, Josias, lê o livro. E começou a ler. Quando terminou de ler, Josias rasga os vestidos. Para a obra. Primeiro, vamos
entender, atender, aceitar a lei de Deus, porque é por aqui que começa a reforma. E a partir daí é que veio o grande avivamento no reino de Jesus. Vocês vão ver a importância dessa lei. Aqui eu vou dar uma paradinha, porque nós estamos nos preparando para uma tarefa que não tem valor, uma tarefa que não tem como nós avaliarmos o que Deus vai fazer através das nossas vidas. E esse livro não pode ser desprezado agora mesmo. Eu estive numa igreja que não é a Assembleia de Deus há alguns anos atrás. A minha morava no Rio de Janeiro, e o pastor da igreja ia pregar naquela noite. Eu estranhei que tinha um monte de revistas, jornais, assim do lado do público. E o pastor levantou para pregar, abriu a Bíblia e disse assim: aqui está a palavra de Deus. Na revista tal diz assim, no jornal tal diz assim, e não falou nenhuma vez, nem versículo da Bíblia. Ele tirou mais da metade daqueles ali. Cada um tinha um recorte, estava marcadinho, e ele foi lendo. Quando ele terminou, o povo para levantar para orar, essa era o culto. Aí o cidadão gritou lá atrás: se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado em casa. Sem cerimônia, falou desse jeito. Se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado em casa. Estou citando esse exemplo aqui porque é aqui que está a nossa maior ferramenta, a nossa única ferramenta. Pastor, então, os livros, perfeito, eu até digo muitos livros, nós damos aula no seminário, mas eu digo livros, então, recomendo, quando você for comprar um livro, procura ver quem é o autor, qual é a procedência desse autor, até Bíblia. Nós temos hoje uma infinidade de Bíblias, né? Eu acho que cabe isso nesse momento. Uma infinidade de traduções. Cada tradução que aparece diz que é mais próxima do original, e as coisas não só se atrapalhando, ao ponto de, vamos pensar aqui rapidamente, quando nós tínhamos uma única tradução, a igreja acompanhava a leitura da Bíblia, a igreja lia. Hoje, com tantas traduções, não dá nem mais para fazer aquela leitura responsiva. Um está falando uma coisa, um está falando outra, um já terminou, o outro está acabando, e a gente fica perdido. Tem alguma coisa mesmo? Tem. É isso. Tem. Primeiro, as traduções, elas são tendenciosas. As traduções são tendenciosas. Nós temos umas 3 ou 4 traduções que não têm tendência, as demais todas são tendenciosas. Então, se o tradutor é da igreja fulano de tal, ele vai traduzir na tendência daquela igreja. Se o tradutor é aquele tipo que quer tirar um proveito da igreja para ganhar dinheiro, ele vai traduzir naquela tendência. E aí, pastor, o que fazer? Nós precisamos procurar, tem poucos, mas temos ainda tradutores que não são tendenciosos, que traz a palavra de Deus. Mas é uma palavra que esclarece melhor. Possa ser que esse versículo te esclareça melhor. E o restante do tema vai te trazer esclarecimento ou vai te levar? Por esse motivo, muitas pessoas não querem mais crer na palavra de Deus. Então, nós temos que ter cuidado nesse canto. Me perguntaram há poucos dias, pastor, quais Bíblias o senhor indica?
Aí eu indiquei umas Bíblias que eu não vou indicar aqui, porque nós estamos transmitindo ao vivo, né? Mas se alguém quiser depois falar comigo a respeito, eu indico algumas Bíblias que não são tendenciosas, mas você pode ler e ter a palavra de Deus. Por que mudar uma coisa que já tem anos, né? Anos e anos e anos e anos e anos. As Assembleias de Deus estão com 111 anos, mas a Assembleia de Deus não começou agora. Nesta palavra. Será que é agora que não vai fazer efeito a palavra? Vamos voltar para o nosso estudo. Foi só influência. Veja, pois não. Tem Bíblia que a tradução quando a gente pega a tradução tipo Almeida, e você pega uma outra tradução, ela não é que ela muda a palavra, ela retira a palavra. Ela retira e ela fica pior quando eles fazem ela como rodapé. Exatamente. Aí o rodapé deve sugerir coisas que nem fogem muito longe da palavra de Deus. Precisamos sim, foi muito bom você falar isso, precisamos sim ter muito cuidado com o rodapé. Muito cuidado. Lembra que eu iniciei dizendo aqui que Bíblia se interpreta pela Bíblia? Não é pelo rodapé, é pela palavra. E às vezes o rodapé só nos leva ao buraco. Né? Muito bem, vamos seguir. Quando o livro foi lido, só repetindo aqui, o rei Josias ficou profundamente comovido, rasgou suas vestes, em sinal de arrependimento e tristeza por seu povo não ter seguido as leis de Deus. Muito bem. Quando ele se comove, reconhece o seu pecado, ele dá uma ordem: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Vejam bem, meus irmãos, eu costumo sempre dizer, e não é demais repetir, o único livro que quando você lê, o autor está presente e pode dar a interpretação na hora e solver a sua dúvida no momento que você precisa, é a Bíblia. Li, não entendi. Chamou. Aleluia. Não consegui saber o que quer dizer chamou. Ele está do seu lado, tão vivo quanto no dia que a Bíblia foi escrita, que a palavra foi escrita, para te dar a interpretação. Então, não despreze o livro. Caminhando para o encerramento, vamos. O Pentateuco no Novo Testamento. Bom, já que nós estamos tratando de todo o Pentateuco, né? Vamos ver agora o Pentateuco no Novo, porque até agora nós falamos do Pentateuco no Antigo. Vamos ver o Pentateuco no Novo. No Novo Testamento, o termo lei é empregado várias vezes referindo-se ao Pentateuco. Olha o seguinte, na verdade, no Novo Testamento, não tem Pentateuco, não se fala Pentateuco, não se fala, mas se fala direto, lei, dessa lei, da lei de Moisés, da lei. Falou de lei, está falando do Pentateuco. Diz assim o texto: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então a lei já chegou, né? Estamos com a lei no Novo Testamento.
como o Antigo Testamento. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão Verá o homem mas da palavra que sai da boca de Deus. observe uma coisa, aqui no púlpito, né? Não estou falando do púlpito, não é? Mas aqui no púlpito, normalmente, eu só falo que Jesus falou isso para vencer o diabo. Sim ou não? Ou a gente costuma ouvir alguém falar mais alguma coisa? Né? Normalmente é isso. Não, Jesus venceu o diabo com essa palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que nós não falamos no púlpito, até por causa do tempo, por causa do momento, é que Jesus não está fazendo nada de novo. Ele está apenas repetindo o que já estava dito no livro da lei. Se é para nós avaliarmos o poder da palavra, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, o poder da palavra, aí observa bem, Jesus não precisava citar o Antigo Testamento naquele momento. Afinal de contas, ele é o Filho de Deus. Com qualquer outro gesto, ele venceria o diabo. Sim ou não? Sim. O que ele fez? Ele cita o Antigo Testamento. Primeiro, para nós, estamos estudando aqui, para nos demonstrar a veracidade da lei. E segundo, para nos demonstrar o poder que tem essa palavra. Primeiro, onde é que está escrito? Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz assim: e te humilhou, olha o que Jesus está falando para o diabo. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Na verdade, aquelas poucas palavras de Jesus estavam contando uma história do diabo. Jesus conta uma história para ele. É que você se esqueceu. É que você não quer aceitar. Mas aquela humilhação que eles passaram lá e que você hoje está jogando para mim como se fosse a minha humilhação, passei 40 dias aqui orando, jejuando, né, sem comer, isso para você é humilhação, mas quem dá o sustento é quem tem algo que você não conhece. Nem só de pão viverá o homem. Primeiro. Segundo, disse-lhe Jesus: não tentarás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá ou Meribá. O povo tentou o Senhor lá, e o Senhor foi, disse: não, eu estou aqui para atender às suas necessidades em Meribá. E agora, quando o diabo convida o próprio Jesus Cristo para tentar, na verdade era isso que ele queria, Jesus está dizendo: não tentarás, está escrito. O outro: e disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso 13: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. É ali. A importância do Pentateuco aos examinadores das Escrituras. Ponto número 6. Primeiro, qual é a importância do Pentateuco para quem examina a Escritura? Observe bem, os irmãos nossos que estão aqui nesta oportunidade são os privilegiados, porque nós não estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui examinando. Examinar é um pouquinho mais profundo do que o só ouvir. Possa ser que eu tenha falado uma coisa aqui que muitos já sabem, mas tem outros que não sabiam.
Isso é examinar. É você ir lá e procurar a profundidade daquilo. Por que Jesus falou isso? É o caso aqui. Eu não tenho tempo no público para trazer um exame das Escrituras. Mas se eu sou aquela pessoa que vou transmitir a palavra, eu tenho que examinar para eu poder crer na profundidade dessa palavra. Eu perguntei para os nossos alunos lá no seminário: Jesus passou em Samaria por causa de quem? Dá tempo de ver a resposta. Da mulher samaritana. Jesus passou em Samaria por causa de quem? Mulher samaritana. Por causa da Mulher da samaritana. mulher samaritana. Quem mais concorda com ela? Quem mais concorda? Passou? Passou? E se eu disser que ele não passou lá por causa dela? Jesus não passou em Samaria por causa da mulher samaritana. Isso aqui, eu trouxe esse exemplo aqui agora, me lembrei, para mostrar para os irmãos a diferença do ler, ouvir, pregar e examinar as Escrituras. Foi isso que Jesus falou: examinar as Escrituras para que cuidais dela e a vida eterna. Examinar. Vamos acompanhar a história rapidinho. Era a última vez que Jesus ia passar por ali. Dali ele ia fazer o quê? Se for crucificado e para o céu. Quem ia dar continuidade à obra? Quem ia dar continuidade à obra que ele iniciou? Os discípulos. Os discípulos. Ia dar continuidade. Mas nós estamos em Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos. E se Jesus não passa por Samaria e manda o judeu pregar, sabe o que ele vai fazer? A gente só pega para o judeu, o samaritano é que não pega. E ele precisava dizer para eles que ele veio para todos. E os discípulos vão andando com Jesus e vão olhando os campos. Estava quase chegando a época da colheita, eles estão olhando. E foram comentando com Jesus: ó, falta 4 meses para a colheita. E aí vem o episódio: eles vão comprar comida e Jesus fica. Jesus não marcou enquanto a samaritana não conseguiu. Jesus fica ali depois. O que acontece? O episódio da samaritana não é um episódio natural. Ela era uma mulher que não tinha direito para estar no meio da sociedade, tinha vergonha de estar. Foi naquele momento ali, naquela hora, que ela foi ali pegar água. Normal. O fato da mulher se converter não foi porque foi Jesus, foi a palavra. Porque quando ele começa a falar a palavra, primeiro ele não, tu és judeu, está falando comigo. Então não era a pessoa de Jesus que interessava para ela. Mas quando ele foi falando a palavra, ela mudou de atitude. Então você não é o Jesus que eu estou pensando. Porque Jesus naquela época qualquer um podia ser. Então você é o Filho de Deus. Eu sou eu nesse versículo que eu falo contigo. Jesus então agora faz o quê? Usa a palavra profética. Vai à casa, busca o seu marido, aquela coisa toda. E ela vai. Quando ela volta, ela já volta para a cidade junto. Você não achei. Achou o quê? A gente está cansado de olhar lá em cima, não acontecia nada. Agora está sentado lá que é Jesus. É Ele mesmo. E trouxe o povo. Quando os discípulos chegam, ele fala isso, ó. Vocês não falaram que falta 4 meses? O tempo é agora. A hora é essa. Ele está dando um ensinamento dos discípulos, dizendo para eles que tinham que pregar para todos. Então ele não passa mal por causa da mulher. Ele passa para dar um ensinamento para os discípulos. Senão ele vai e os discípulos só iam pregar para uns. Os outros iam ficar assim. Isso aqui eu estou citando como exemplo, é examinar.
Jesus passou lá e salvou a samaritana. Glória a Deus, o Espírito Santo vai trabalhar o pecador para se converter. Mas você precisa saber, você precisa examinar para saber a profundidade dessa passagem. Quando você pega essa profundidade, então o Espírito Santo, pela profundidade que você procurou, ele vai falar. Deu para entender? Quer examinar? Vamos encerrar, porque a hora já está nos convidando. Importância do Pentateuco aos examinadores da Escritura. Primeiro, a criação. É lá no Pentateuco que está a criação de tudo. Não tem para onde correr. Segundo, é no Pentateuco que está a queda do homem e a revolta da criatura contra o seu Criador. É no Pentateuco que está isso. Terceiro, é no Pentateuco que está a promessa de redenção da humanidade. Da semente da mulher nascerá um que vai redimir o povo. É no Pentateuco que está a formação do povo preparado. De onde esse povo preparado aqui não é preparado no céu, viu, meus irmãos? É de onde sairia o Salvador. Então, quem examina as Escrituras, no nosso caso aqui, no Pentateuco, vai ter essa base. E por último, as bases do Pentateuco. Em que está firmado? Onde está firmado o Pentateuco? O Pentateuco está solidamente edificado sobre 5 bases. Primeiro, o cosmo. Explica-nos o cosmo, dando um único relato antigo que identifica a primeira causa, o princípio unificador do universo, aquilo que os filósofos, os estudiosos, os cientistas procuram cegamente e não conseguem encontrar, mas nós sabemos que está ali. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eles podem procurar onde quiser, né? Eu iniciei com as palavras do pastor Cláudio Lô, dizendo que os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles são muito mais verais, né? Muito mais verdadeiros do que o Big Bang. São muito mais consistentes do que as teorias de Darwin, que é a teoria da evolução. A mais famosa, que a gente mais conhece, é que o homem veio do macaco e foi se transformando até virar homem. Lá no Rio de Janeiro tinha um macaco no Jardim Zoológico, chamado Tião, que era velho, já estava caducando, mas nunca virou gente. Então, nós cremos nessa primeira base. O mundo cósmico foi formado, criado por Deus. Segundo, é no Pentateuco que descreve o começo e a expansão das 3 divisões raciais do mundo oriental, dos negros e do mundo ocidental. É aqui que o Pentateuco está. E essa pergunta, né, na próxima aula, talvez na próxima, a gente vai falar sobre isso. Mas como é que pode, de um casal, aí tem o chinês, o chatinho, tem o negão, né, tem o louro, como é que foi? Da onde surgiu tudo isso? E essas perguntas ecoam todo instante. E de onde veio? Mas o Pentateuco está fundado nessa base. História. Esses livros são os únicos, Pentateuco, 5 livros. 5 livros. São os únicos a traçar a origem do homem numa linha contínua. Observe que a nossa origem, ela não tem interrupção. Ela é contínua, mas está lá no Pentateuco. A intenção do Pentateuco não é apresentar a história completa de todas as raças, mas um
e Eva, conforme o relato do livro do Gênesis. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e eles são considerados os pais de toda a humanidade. A narrativa bíblica indica que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, que existe apenas uma raça humana. Eu vou aproveitar aqui para mostrar, para dar uma luzinha de alguma coisa que não vai dar tempo de comentar muito, né? Nós temos duas coisas que hoje estão em alta na mídia, né? A raça, preto e branco, né? A raça e o gênero. O gênero. De raça eles já estão cansados de procurar e não conseguiram achar nada. E agora vem o problema do gênero. Na verdade, Deus criou macho e fêmea, dois. E algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista do Jô Soares. E quando começaram a fazer essa agonia de LGBT, esse negócio, e foi lá uma pessoa que era especialista, e ele foi perguntando, o L de sujeira aqui no outro, e não sei o que é, e foi falando. Aí ele perguntou para o entrevistado, e você, o que é? O entrevistado assim, sabe que eu não sei ainda? Sabe que ele Jô Soares virou assim, mas se você não sabe o que você é, como é que você quer definir os outros? E hoje, né, eu aconselho os irmãos tomarem conhecimento das coisas para poder saber o que vai falar, né? Saber o que vai ensinar. Hoje eles estão tão enrolados, que já não tem, daqui um dia não vai ter mais letra no alfabeto para colocar o título deles. E quando a gente ouve uma entrevista, eles não sabem exatamente o que são. Aí eu vou pedir para a galera só que não é tudo, tá? Eles tudo. Mas nós sabemos o que nós somos. Temos convicção do que somos pelo poder da palavra de Deus. Vamos finalizar. O livro de Gênesis relata que Deus criou o homem do pó da terra e que deu vida ao soprar em suas narinas o fogo da vida. Posteriormente, Deus criou Eva, a mulher, e a partir da costela de Adão. A Bíblia afirma que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos e que toda a humanidade é descendente deles. E isso é reforçado no livro de Atos, quando está registrado: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes e ordenando a unidade da raça humana. A visão bíblica enfatiza a raça humana, tá? A visão bíblica enfatiza a unidade da raça humana, com todos os seres humanos compartilhando a mesma origem, ou seja, nós somos um, porque a nossa origem é uma só. Tá? A interpretação da narrativa da criação do Gênesis e a relação com as variações humanas tem sido objeto de estudo e discussão ao longo da história. Alguns interpretam a narrativa como um relato literal da criação, enquanto outros veem como uma narrativa simbólica ou alegórica. Ou é real ou é alegórica. É importante ressaltar que a Bíblia não é um livro de ciência. Eu comecei falando isso. Mas sim, é um livro de fé, é um livro de revelação. Enquanto a ciência busca explicações sobre a origem da vida, da espécie humana, através dos experimentos, das observações, a fé cristã se baseia na crença na verdade máxima da criação divina. Ou seja, nós cremos, pela nossa fé, que tudo que existe foi criado por Deus. O religioso, esses livros fundamentalmente retratam
nós temos a pessoa, se estudarmos, né? Examinarmos as Escrituras, o que nós estamos vendo? De Gênesis a Apocalipse, o caráter de Deus é sempre o mesmo. A promessa de Deus não muda. A aliança de Deus permanece de pé. E isso começa lá no Pentateuco. Profético. Os importantes temas bíblicos, proféticos da Bíblia, têm origem no Pentateuco. A história bíblica é centralizada no Messias. Lá no livro de Gênesis é o Messias. Êxodo, Levítico, Deuteronômio e vai até Apocalipse. A Bíblia é centralizada no Messias. E a simetria da história é preenchida com as profecias e as revelações que estão na palavra de Deus. Concluímos então que Deus é o Senhor de todas as coisas. E em Gênesis, Ele é soberano sobre a criação, sobre os homens e sobre todas as nações. Em Êxodo, Ele é poderoso para julgar o pecado e redimir o povo. Em Levítico, Ele é a santidade e a provisão para que o homem tenha uma vida santa. Em Números, Ele é benevolente, mas ao mesmo tempo Ele é severo para disciplinar aqueles que são seus. E em Deuteronômio, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Queridos professores, queridos irmãos, que seja a palavra de Deus a bússola, o guia, o referencial de tudo aquilo que você vai fazer na obra de Deus. De vez em quando tem oportunidade para pregar, talvez um pouquinho diferenciado, mas foi a forma que eu pedi para Deus. Eu não gosto de contar histórias. Eu não gosto de fantasiar. Porque o meu princípio é: se a palavra de Deus não fizer, ninguém mais faz. Se a palavra de Deus não fizer, ninguém mais faz. Talvez por esse motivo, às vezes a gente se sente um pouquinho diferente, né, no meio dos outros, mas é dessa forma que o Senhor tem me trazido até aqui. E acredito que é assim que eu vou chegar no céu, porque eu creio. Não abra a mão da palavra de Deus. Ela é a única verdade. Fique de pé. Se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser ter mais explicações, estou à disposição. O número do meu telefone está à disposição de todos os irmãos. Pode falar com a minha esposa, comigo. Nós estamos prontos para ajudar naquilo que for possível. Quero agradecer ao pastor Israel por esta rica oportunidade que me foi concedida estar aqui contribuindo dentro das nossas limitações com essa obra tão importante. Mas o Senhor vai continuar nos ajudando. Pastor Israel, podemos orar? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Quero te agradecer, Deus, como é esse bom dia estar na tua maravilhoso casa. que nós possamos aprender. Melhor ainda, examinando a tua palavra Graças a Deus e alcançando pelo poder do teu Santo Espírito pelo nome um pouco mais das profundezas Somos celestiais. gratos, Pai, por este dia Grato maravilhoso, a ti somos, ó Deus, aonde o Senhor tem nos dado pela a vida de cada um oportunidade, dos teus filhos, abençoando a cada esses que professor, puderam estar os que vieram conosco de neste nome, lugar, pastor para Maria meditar na tua abençoa santa sua igreja, casa, Pai. sua família, abençoa, Pai, A nossa oração é que o teu Santo prospera em Espírito sabedoria, continue de capacita forma cada dia mais, grandiosa assim e como o Senhor gloriosa, nos capacitou falando de Deus. ao coração de cada um de nós,
presença, Pai. para que nós possamos a cada dia Sou grato, Deus, por este ter mais conhecimento da tua Senhor, palavra Deus. e ao propagarmos o teu evangelho, Sim, meu o teu Deus. Santo Espírito colaborar conosco, operando Sim, os milagres, sinais e maravilhas. Recompensa cada um dos teus filhos sim, papai. e faça-nos retornar para os nossos lares em paz e segurança, Sim, meu Deus. que no próximo dia nós possamos estar prontos para continuar fazendo a tua obra. Aceita a nossa oração, Sim. em nome de Jesus. Sim, papai. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oramos. Senhor, nós cumprimentamos todos os trabalhos de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje nós tivemos um dia bem cheio, né? Nós começamos de manhã, tivemos a participação da psicóloga, né, a Jéssica, e ela abordou assuntos muito importantes, né? Nós vamos estar trabalhando durante esse tempo, TDAH, autismo, entre outros, né? Como lidar nessa situação, como trazer essas crianças, né, fazer elas serem participativas nas aulas, né? Foi algo tão maravilhoso. Eu tenho uma netinha ali, e ela é ligada com 380, né? Nós estamos ali cuidando dela, então eu aprendi muita coisa que só ouvindo que eu vou pôr em prática com ela, né? A minha netinha, ela quer ser independente. Você vai abrir para ela, não, você quer comer sozinha. Se você quer mandar para ela, ela quer abrir sozinha, porque ela não aceita. Né? E ela já não consegue jogar, então eu fui aprender, ouvindo aí, já estou aprendendo como dar, ela falando, né? Então eu peguei o quê? Pegar a garrafa, vou afrouxar, não, e dá para ela conseguir abrir. Né? E parabenizar ela por esse feito. Então, as formas que a gente não foi muito valioso, não sei o que mais para mim foi algo que abriu para mim de uma forma. Então nós vamos extrair isso tudo para a gente colocar dentro de sala de aula as nossas crianças. Na verdade, tivemos a participação da irmã Solange aqui, que nos trouxe técnicas, né, de como trazer a aula, né? Linguagem escrita, linguagem falada e na linguagem de figura ou figurativa, né? Usando os desenhos, que muitas crianças não sabem ler nem escrever, né? Então é uma forma da gente estar trazendo a didática também para eles. Então, foi algo maravilhoso. Agora eu disse antes, o nosso pastor Melo Zedek, que o nosso primeiro módulo é sobre o Pentateuco, né? Então ele trouxe essa parte introdutória para a gente estarmos inserindo junto aí na nossa aula, né? Então serão 10 módulos, né? E nesse decorrer desse tempo vamos estar sempre trazendo o Senhor para estar dando aí uma complementada no estudo. Mas que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, né? Nós na quinta-feira, irmão, vamos ter aqui um curso, pastor, de capacitação de professores para a escola bíblica dominical. Nós temos gente de Brasília, de alguma universidade que está participando online conosco aqui, se inscrever. E nós estamos aí, já estamos, acho que no segundo módulo, né? O irmão não está aqui hoje, mas já estamos no segundo. Nós estamos participando, né? Já entramos no segundo módulo, já está uma bênção para a glória de Deus. Curso de capacitação. Temos irmãos de algumas congregações participando também conosco. Creio que eu vou lavar os pastores, né? Então, tudo é para o crescimento e o bom andamento da obra do Senhor. Parabéns a todos vocês. É cansativo, mas isso vai frutificar tanto na vida de vocês como nas congregações onde todos vocês congregam. Eu creio que o e-book vai ser um ano excelente de tudo, né? Para cada um de nós nas congregações, e muitas crianças virão e serão alcançadas pelo poder da palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deus abençoe a você, né? Deus abençoe a irmã Rose, né, que organizou aí, a cada um dos senhores que vieram das vossas congregações, que quiser. Que Deus abençoe a todos. Sai daqui hoje, levando consigo grande conhecimento adquirido neste momento. Amém? Em nome de Jesus, vamos dar por encerrado. E nas próximas aulas, eu queria que nós vamos sair.